Vamos lá, pessoal, uma questão da competência 7, habilidade 24, que pede para você identificar, reconhecer as estratégias argumentativas utilizadas para convencer o leitor de um texto acerca de algo, ok? Nós temos aqui o nosso enunciado que diz o seguinte: nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Então, o que que ela utilizou? Que estratégia, que estratagema essa autora utilizou para convencer o leitor desse texto que uma grande parcela da população simplesmente não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder? Olha só, é uma questão de nível avançado e a gente vai usar um pouquinho de NPLT, porque eu vou pegar aqui, ó, essa segunda parte do texto. Então eu sorteei, vou ler aqui a última parte e deu certo. Olha só o que diz. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Então, nós temos aí o impedimento da compreensão da linguagem por boa parte da população brasileira. E aí, quem são esses donos aí do poder? Nós temos os jargões, né, a linguagem dos burocratas, dos cientistas, dos advogados, juízes, médicos, promotores e tal. E essa linguagem não é acessível à população, à maioria da população. Então vamos ver aqui de novo, nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi: letra A. A estratégia foi revelar a origem religiosa da linguagem. Aqui ela fala nisso, ó, no princípio era o verbo. Não, gente. Revelar a origem religiosa da linguagem? Não. Não tem a ver essa questão da religião com linguagem. A linguística, a filologia, a epistemologia, um monte de ciência e de área de estudos estuda o quê? A origem das palavras, da comunicação humana. A religião aqui não vem ao caso. Então, a estratégia para convencer o leitor foi, letra B, questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Não, ela fala sobre o passado, ela fala sobre o presente, e não é esse questionamento que convence o leitor, tá bom? O que vai acontecer ainda não é uma estratégia para convencer, mas mencionar o que aconteceu no passado, o que acontece hoje, com certeza. Letra C, a estratégia foi descrever a relação entre sociedade e linguagem. Até faz sentido, mas nesse caso a gente precisa de algo mais preciso, que é o fato de por que que grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. E é aí que vem a letra D, mas calma, a letra D diz o seguinte: apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Não, as consequências já estão muito claras, boa parte da população é impedida de entender, de compreender. E letra E, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Quais são esses usos especializados da linguagem? A linguagem dos médicos, dos advogados, dos burocratas, dos burgueses e tudo mais. Sendo assim, letra E é o nosso gabarito, ok?